Olá, Olá! seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo nosso, né, meu amor? Mais um vídeo, mais uma live aí de conhecimentos profundos. A gente sempre compartilha as nossas reflexões, os nossos conhecimentos com quem quer, com quem gosta, né? Então, seja bem-vindo, né, para saborear o nosso vinho. E o tema de hoje é? Pois é, né? Esse é um tema espinhoso, né? E cheio de preconceito. Então, vai devagar, vai com calma aí. A gente não está aqui para impor nada, né? Para se sentir dono da verdade, mas para questionar, né? Essa questão do Lúcifer, né? Será que eles entenderam errado ou foi feita uma manipulação consciente com relação a esse ser, a essa entidade tão importante? Particularmente, eu acho que é os dois. Sim, o ser humano é complexo, né? Ao longo da história, muitas pessoas abordaram o tema, né? E assim, nós vamos, apesar que, se prepare, esse vídeo deve ficar um pouquinho longo, né? Mas mesmo assim não está completo, não. Tem muito assunto que falta, né? Santo Agostinho, por exemplo, escreveu um livro inteiro, né? E a gente, nesse vídeo, a gente não está abordando. Então, tem muita coisa que a gente vai só dar uma pincelada, né, sobre assunto tão importante. Outra coisa, por exemplo, que nós não vamos falar é que existe um observatório da Igreja Católica que tem o nome de Lúcifer. Tem uma litânia que eles cantam dentro do litania, Vaticano, né? Litania dentro do Vaticano, lindíssimo, aquelas vozes e tal. Canto gregoriano. Falando de Lúcifer, entendeu? Então, o próprio Vaticano não tem esse preconceito. Eles lá dentro. E assim, 90%, vamos dizer assim, da população acha que Lúcifer é o diabo. E a gente vai entrar nisso daí. Como é que portador da luz, como é que um ser de luz pode ser esse ser escuro do diabo? Começa essa pergunta. Então, assim, tem um São Lúcifer também na história da Igreja Católica. Um santo que se chamava Lúcifer. Tá? Então, Se fosse tão demoníaco, não poderia ser santo. Pois é. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui, né? Então, né, a primeira coisa que a gente sabe, que a gente vê é isso aí, né? Então, é uma oposição, é como se Lúcifer fosse o adversário, né? O grande adversário de Deus. Na Bíblia, né, o diabo é agente subordinado a Deus. É um anjo do mal? Sim, né? Mas ele é subordinado, ele simboliza a inclinação maligna, tá? Então, começa aí, presta atenção, né? Não é isso que a gente vê? Você que está assistindo aí, não é isso que você vê? Né? E olha só, né? No cristianismo primitivo, deuses pagãos, o que é paganismo? Paganismo é a religião dos homens do campo. A pessoa do campo, essa é a pessoa pagã. Não tem nada a ver com porque a igreja não foi batizado. Não, gente, não é isso, tá? É uma pessoa do campo que trabalha com ervas, trabalha com coisas naturais, trabalha na lavoura. Isso é pagão, trabalha no campo. Isso, pagão, esse termo é do campo, só isso. Literalmente nada mais, do não significa, campo. Não tem outra, né, interpretação. Tá certo? Então, era pessoa simples, né? E para esse povo do campo, né, existiam os deuses pagãos, né, que eram também, tinham entre eles demônios responsáveis por guerras, doenças e desastres naturais. Sim, tinha. Né? Tinha os bons assim como e tinha os também. Deuses, né? Exatamente. Tá? Então, o que acontece? Olha, nós temos aqui, olha só, essa figura é pouco conhecida para a grande maioria das pessoas, né? Esse aí, olha, é o deus egípcio Bes, tá? Que era o deus do parto, da fertilidade, da sexualidade, do humor e da guerra. Ele era retratado com patas e chifres de cabra, né? Como Pan, o deus grego, que era metade homem, metade bode, com chifres e uma longa barba, que a gente vai ver logo a seguir. Tá certo? Então, esse aí era, né,
o deus Bes, certo? Para que tudo vai fazer associação, né? Com patinha, com chifrinhos. Sim. Vai ter associação. Vai contribuindo para a construção. Para a construção do que se tem de demônio hoje. Conceito hoje do diabo. De conceito do diabo. Então, o que aconteceu, né? Deus criou o homem e o homem criou o diabo. Sim, a egrégora, né? É uma coisa tão forte. A gente vê hoje, tem igrejas que falam mais do diabo do que de Jesus, né, gente? Na pregação. Então, isso forma uma egrégora. Imagina, muitas pessoas com um pensamento, falando aquilo acaba se tornando realidade. Então, assim, criou-se a egrégora no plano astral, passou a existir. O que o homem criou, simples assim. E falando na criação, olha só, a figura, né? Do diabo que as pessoas têm, tem muito a ver com essa figura aí do deus Pan, né? É um deus grego, que é o deus dos bosques, olha. Protetor das florestas. Não é mau, ele é o protetor das florestas, pelo contrário, ele é benéfico. Não. Então, mas aí você tem o chifre, você tem a pata. Pois é, o pessoal cismou com o chifre e a pata, né? E tem a flauta, que ele encantava, né? Que seduzia. Aí também houve, né, a questão, né? Olha como eles ilustram, né? A ilustração do diabo, né? Olha só como é que é, né? Então, e aí, o que acontece? Fizeram uma correlação muito grande, né? Uma associação, né? Entre o diabo, sexo e as mulheres. Tá? Então, aí veio a questão das bruxas, né? Porque as bruxas faziam seus rituais na lua, né? Seus esbás, que eram rituais pagãos. Que eram rituais pagãos na natureza, nas clareiras e tal. E aí, como tinha o deus dos bosques, né? Que seria o Pan, então já colocou o diabo com as bruxas e foi fazendo uma associação aí, aumentando a existência disso tudo, né? O que eram as bruxas? Eram as mulheres, realmente, que estavam nos bosques, que pegavam plantas, que curavam, que tinham o poder e a consciência, a sabedoria das ervas, da cura, das coisas. Então, essas eram as bruxas. Enquanto o diabo era o protetor das florestas, que protegia também as plantas, esse natural que a gente está falando aqui. Agora, interessante. Olha, para você que está assistindo, houve uma relação direta com política também. Olha que coisa louca, né? Sempre tem, né? Porque, para alguns iluministas, né, o diabo era um nobre revoltado, rebelde, que batalhava contra a autoridade tirânica de Deus. Percebe? Ou seja, há um envolvimento, uma mistura de conceitos, né? E até de política na religiosidade das pessoas. Seria um revoltado, um anarquista da época e tal, e era chamado de diabo. E não tinha nada de espiritual aí. Então, o que acontece, né? Também há uma confusão muito grande entre Lúcifer e Satã. São duas entidades diferentes. Sim. E se confunde. Isso acontece até com Jesus, né? Tem gente que confunde Jesus com Cristo. Jesus é Jesus, Cristo é Cristo. São duas pessoas diferentes? Não, né? Jesus é a personalidade aqui na Terra. Pessoa física. Física. Que nasceu, tal, física. Cristo é o aspecto espiritual dele. É aquela luz, né, da sabedoria espiritual, crística, que veio para ele. Fagulha divina, para Jesus. Divina, para a pessoa de Jesus. Então ficou Jesus ou Cristo. Então quem morreu na cruz? Foi Jesus ou foi Cristo? Jesus, porque Cristo o Jesus era filho. Cristo não morre. Cristo não morre, é o Espírito Divino. Então, assim, falta às vezes instrução, falta pesquisa, falta estudo, né? Por parte de muitas pessoas. E pior que isso falta dentro das próprias igrejas, no geral, aí, do pessoal, né? Falta dentro das próprias instituições isso. Que é uma pena, porque se você está numa instituição, você está estudando, mas as pessoas não estudam. Hoje, a maioria das pessoas, elas confiam, né, que quem está orientando elas espiritualmente vai ensinar para elas o que é importante, né? Às vezes elas não têm acesso a fontes de conhecimento. Então,
A responsabilidade é por parte dos religiosos, né? Sim. Daqueles que vão orientar. Esses têm condições de realmente saber. Aí entra a história, né? Foi um equívoco ou foi uma manipulação consciente, né? Só para criar medo nas pessoas, tá? Né? Pois é. Foi. Então, assim, olha, o cristianismo medieval primitivo, ele fazia uma distinção entre Lúcifer e Satanás, porque, de fato, são dois seres diferentes. Diferentes. Então, né, a primeira coisa aí é separar uma coisa da outra. Outro detalhe, né, na Bíblia, se você procurar, não indica um governante do inferno. Isso aí também é um grande equívoco, é uma grande ilusão, né, que as pessoas às vezes falam e tal, né, tem-se como se fosse Lúcifer, o grande comandante do inferno. Não dá, procura lá na Bíblia. E as pessoas às vezes falam em nome da Bíblia, né? E quem faz o inferno, na verdade, é a própria mente que começa a entrar naquilo. Então, o comandante seria propriamente de quem está pensando, né? Mais ou menos isso. Bom, e para Deus, né? Lúcifer para Deus, segundo as informações da angelologia, que a gente encontra até dos próprios textos católicos, né? Lúcifer era um anjo, ou é um anjo perfeito, sábio, belo, formoso, reluzente, que gozava de autoridade, privilégios e regalias. Era o anjo mais próximo de Deus, gente. Iluminado, né? Iluminado, né? Em latim, o que é Lúcifer? Lucifere, né? É aquele que faz a luz. Né? Ou é o portador da luz. Portador da luz. E como é que um ser tão ruim assim pode portar luz? Como assim? Pois é. Bom, então, se ele era o ser mais próximo de Deus, né? A hierarquia mais próxima de Deus são os serafins, ou Ayod HaKodesh. Essa ilustração que você está vendo aí é a descrição que a Bíblia faz dos serafins. Mais próxima. E não aquele anjinho gordinho de auréola e asinha, que parece que tem 5 anos de idade, muito fofo, mas não é. Que o leigo, né? O leigo sempre pensa assim, mas isso aqui, gente, é uma ilustração da Bíblia. Então, olha só, parece um monstro, não parece? Pra gente parece. Então, se essas pessoas que são tanto assim que tem essa crença em Bíblia e tal, falam tanto, se elas encontrassem com um ser desses, elas iam ter um troço. Com certeza, ia sair correndo e achar que era o diabo mesmo. Ia achar que era o diabo, mas era um serafim. E olha só, né? Lúcifer é o nome latino para o planeta Vênus, o Vênus matutino, tá? Então, o Vênus matutino, o nome grego é Lúcifer. Olha só, é o nome, né, latino para Vênus, a tradução, né? O Vênus é o planeta Vênus matutino, porque tem o vespertino, né? Que ele fica ou antes ou depois do Sol. Quando vai escurecer, isso, né? E quando amanhece, a primeira estrela, né, que amanhece... Vênus, é Lúcifer. É o portador da luz. É a estrela mais brilhante que traz um novo alvorecer. Né? Que anuncia a alvorada de um novo dia. Traz a luz. Então, assim, e é interessante, olha, que o Vênus é o planeta mais quente e brilhante, né, do nosso sistema solar. Então, assim, você tem no céu... Quais são as maiores luzes, fontes de luz? É o Sol, obviamente. A Lua em segundo lugar e terceira é Vênus. Vênus chega às vezes até, dizem, né, causar sombra. Tanta a iluminação que ele causa muitas vezes. Depende da época do ano, depende do lugar que você está. Condição atmosférica, aí vai, né? Mas ele também, olha, é o planeta mais quente. E daí vem outro conceito também da espiritualidade, do inferno. Tem gente que fala, vai queimar no mármore do inferno. Tem mármore lá? Será que o inferno é quente?
Será que tem mármore? Não, eu tô pensando nas palavras que falam. Né? Será que o inferno é quente? Porque o que é quente? Quente, a temperatura ela vem do movimento, né? Das moléculas, por exemplo, que nem o micro-ondas esquenta. Por quê? Porque ele faz as moléculas, uma frequência alta. E movimento é vida, né? E assim, vocês já repararam? Quando a energia é negativa, você entra num lugar, é frio, aquele lugar é frio pra caramba. Ele não é quente, ele é frio. Por exemplo, alguma entidade aí baixa que baixa em alguém, por exemplo, num centro, numa coisa assim, aí você põe a mão naquela pessoa que a pessoa tá gelada. Então, isso que você fala tem lógica. E não só em centro, né? Às vezes acontece, se você já teve algum contato com um ser negativo, você sabe que é frio, que é gelado. O ambiente, né? É gelado. Até em filme tem isso, né? Começa a sair a fumacinha da boca, começa a congelar tudo. Sim. Isso é fato, gente. Até em filme eles colocam isso, então tem que contestar. Então o calor, o fogo, ele tem a ver com a espiritualidade, tá? E Vênus é o planeta mais quente que tem. Quando você atende as pessoas, né? Você faz uma astral, uma coisa assim, quando você sai, você não sai calor. Você é até quase suando, porque você acessou a sua espiritualidade para fazer o mapa, a interpretação. Então, mais um aí. E olha, vamos lá. No grego, né, existe a figura do fósforos, né, que é o portador da aurora. Em hebraico, o nome é Elel. Elel, que é brilhante. Na verdade, em hebraico é Elel ben Shakar, né? Que é brilhante, filho da manhã. Que é o Vênus e o Lúcifer que a gente está falando. Exatamente. Tá? É estrela da manhã. Tá? Então, eu estou citando coisas que estão aí de fácil acesso, né, para as pessoas, né? Talvez o hebraico não seja tão simples assim, mas eu estou trazendo outras informações para você poder fazer as suas correlações e tirar as suas próprias conclusões. Tipo fósforo, que é uma palavra que a gente conhece. De onde vem, né? Fósforo, né? Bom, o que acontece? A Septuaginta, que é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, né, traduz Eilel, né, que está em grego, ou a pronúncia Eósforos, como portador do amanhecer. Vênus. Vênus, tá? Então não é diabo, sabe? Não é nada disso. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Né? Nós temos aqui, olha, a segunda epístola de Pedro, né? Segunda, capítulo 1, versículo 19, da Vulgata. O que é a Vulgata? Tradução da Bíblia das línguas originais para o latim, elaborada entre os fins do século IV. Tá? Então, é lá atrás. É a tradução, né, dos livros, tradução da Bíblia das línguas originais. Espera aí, como assim línguas originais? Gente, a Bíblia é feita de vários livros. Tá? Tem livro que está escrito em copto aramaico. Tá? Talvez, eu acredito que tem um em hebraico. Tem grego. Tem aquele Egito antigo, como é? Copto mesmo, né? Oi? O Egito antigo. O copto o copto aramaico. O que é o copto? O copto é a língua egípcia. Tá? Então foi traduzido para o latim. Por isso que é essa questão da Vulgata, né? Então é a tradução mais original, mais antiga, elaborada entre os fins do século IV, né? E qual a referência que faz a Jesus? Presta atenção. Estamos falando da Bíblia lá atrás, muito antes de alterações, manipulações, né? Nós estamos falando da Vulgata, primeira tradução, ok? Muito bem. A mais original que temos. Possível, né? Então, olha, então lá, né, na Epístola de Pedro, né, no versículo 17, fala: por receber honra e glória de Deus Pai,
com uma voz que lhe veio de tal glória magnífica, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 18. E ouvimos esta voz vindo do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. 19. E temos uma mensagem profética mais firme, a qual você está indo bem, atendendo como lâmpadas brilhando em um lugar escuro, até que o dia amanheça e o Lúcifer nasça em seus corações. A estrela da manhã. Até que o Lúcifer nasça em seus corações. Né? Olha, isso aí tá. Nós vamos colocar na descrição o link, se você tiver dúvida, para você acessar, né? Então, Lúcifer em latim é o portador da luz, ok? Olha em latim aí, ó, tá? Tá aí em latim, né? Da onde nós estamos citando isso, ok? Então você tá vendo aí, né? Em latim, eu vou botar o link lá na descrição para você acessar, e você vai acessar essa página aí que você está vendo. Ok? Então, eu acho que você deve fazer isso, né? A gente tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que pesquisar, não é ouvir o que o outro falou. Não é aceitar, Será que ele né? não está colocando a ideia dele também? Então, a gente tem que ver várias ideias, estudar, pesquisar o mais original possível, né? Que hoje está tudo fragmentado, e com isso tudo tirar a nossa conclusão pessoal. Sim. Que ainda assim não vai ser a verdade absoluta. Com certeza, né? Bom, a gente lembra o seguinte, né? Que Jesus, ele vem, né, de pais judeus. Ele nasceu no seio do judaísmo. Dá para falar que Jesus era judeu? Não sei. Mas o seio, o meio onde ele nasceu ali, com certeza era, né? E o judaísmo rabínico, né, são os mais instruídos na parte da espiritualidade, da religiosidade. O judaísmo rabínico rejeitou qualquer crença em anjos rebeldes ou caídos. Ou seja, a base, a origem do cristianismo rejeitou essa ideia de anjo caído. Então, assim, né, no judaísmo não tem diabo, essa figura contrária a Deus. Isso aí é uma construção de algumas religiões apenas. Antigamente, na história, não havia a figura do diabo, ou seja, aquela figura que seria antagônica a Deus. Porque senão, né, são dois deuses. São dois deuses desse jeito, então. Nós vamos chegar lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais disso aí, tá certo? Mas é uma coisa para você começar a pensar, né? Pois é, se Deus é único, então por que tem esses dois aí? Vamos agora ver o que o Santo Agostinho falou, né? Então, o Santo Agostinho, no século V, ele afirmou que o mal veio primeiro à existência pelo livre-arbítrio de Lúcifer. Ou seja, traz à luz o conceito de solipsismo, tá? O que é o solipsismo, né? Que o conhecimento deve estar fundado em estados de experiências interiores e pessoais. Então, o que acontece aqui, né? E essa fala de Santo Agostinho, ele fala da vivência própria, da necessidade de você experimentar e de você ter a sua própria experiência. Então, ele fala, né, que a maldade surgiu pelo livre-arbítrio de Lúcifer. Tá? E não está falando em diabo, oposto a Deus. Ok? Olha como é importante esse conceito. A gente tem que discernir uma coisa da outra. Certo? Bom, antes disso, né, olha, com esse conhecimento, com essa experiência, com o exercício do livre-arbítrio, Lúcifer se torna Deus no seu mundo. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o que dá para se entender do texto, né, de lá, de Santo Agostinho. Né? Bom, agora vamos falar um pouquinho aqui, né, do protestantismo. Né?
Bom, o João Calvino, olha só, ele rejeitou a identificação de Lúcifer com Satanás ou o diabo. Calvino. O que deve ter de evangélico aí, né, falando que Satanás é o diabo, que Lúcifer é Satanás e coisa e tal, né? Sobre Isaías capítulo 14, olha, presta atenção, olha. Nesse capítulo 14 de Isaías, acontece o quê? O rei da Babilônia é condenado. Essa condenação que as pessoas falam, que na Bíblia está falando que Lúcifer é o diabo, tá? Olha o que o Calvino diz, né? A exposição dessa passagem, que alguns deram como se se referisse a Satanás, surgiu da ignorância, pois o contexto mostra claramente que essas declarações devem ser entendidas em referência ao rei dos babilônios. Tá aí! E não a Lúcifer. Tá aí, gente, qual que é assim, a confusão toda, tá? Assim, isso é meu, tá? Acredito que a Idade Média, gente, teve 1000 anos. E essa confusão, essas criações foram acontecendo durante 1000 anos, é muita coisa. Então, em 1000 anos, criaram algo que persiste até hoje. É muito tempo, 1000 anos, gente. Vamos colocar que uma pessoa dura 100 anos, às vezes até menos, né? São 10 gerações ou mais, né? Criando isso. Então, assim, é por isso que tá essa confusão, essa fragmentação das coisas hoje. Então, mas mesmo lá, o Calvino não fez essa associação. Aquela passagem bíblica, ele falou, gente, não tem nada a ver. Está se referindo ao rei. Ao rei da Babilônia, né? E o Lutero? O Martinho Lutero também considerou um erro grosseiro referir esse veículo, né, associar esse versículo ao diabo. Tá? Olha só, os dois que criaram o protestantismo. Duas referências. Que veio do evangélico, né? Dos evangélicos. Evangélicos hoje que falam tanto em diabo que é Lúcifer. Tá aí, ó, tá escrito aí. Então, assim, tem alguma coisa errada aí no meio do caminho. Para os gnósticos, olha, os gnósticos primitivos identificavam Lúcifer como demiurgo. Né? O que é demiurgo? O demiurgo é o que trabalha, tradução, né? O que trabalha para o público, para o povo, ou seja, um artífice, um operário manual, um obreiro. É um obreiro. Presta atenção nisso, olha os gnósticos. Então, Lúcifer é aquele que trabalha, é um obreiro para o público, ou seja, o demiurgo para os gnósticos é o criador do mundo, que é distinto do Deus Supremo. Tá? Distinto do Deus Supremo. Diferente. Não está se misturando. Demiurgo é o responsável, que nem ter, sei lá, um prefeito que tem lá o seu departamento de obras, que tem um engenheiro, né, um secretário que é engenheiro, que vai fazer as obras para a prefeitura. Entendeu? Aí algumas linhas, né, do próprio gnosticismo têm o demiurgo como um ser negativo. Mas para o Platão, grande referência, filósofo grego, o demiurgo não era negativo, não era um ser do mal, tá? Não era. Pois é. Então, assim, tem que pesquisar, né? Para Platão, o demiurgo é bom. Bom, outras relações que a gente pode estabelecer com Lúcifer em outras culturas. Por exemplo, né? Tem uma divindade da Mesoamérica chamada Quetzalcoatl, né? Especialmente da cultura asteca, que também era venerada pelos maias e toltecas. Que é a serpente emplumada, que é um réptil voador, né? Muito parecido com aquelas coisas do Anunnaki que o pessoal conta, mas vamos deixar por aí. Que era um fazedor de fronteiras entre a terra e o céu. Era uma divindade criadora que contribuía com a criação da humanidade. Então, olha só, né? De novo, você pega outra cultura, outro nome, com o mesmo conceito. E só que para eles não é o do mal. Não, peraí. Para as pessoas, vamos botar assim, muita gente que não entende, vai falar que o Quetzalcoatl é do mal. Mas pergunta para os indígenas
né, que tinham esse deus né, da serpente plumada, se eles vão falar isso. Não, para eles é um deus que ajudava as pessoas, as tribos e tal. Então, olha a diferença. Quem vai saber mais é quem estava vivendo isso. São os indígenas, né? Pra mim. E olha, é a serpente emplumada, né? E consta que, você vê lá, eles usam muito o milho, né? Sim. Faz o maíz, né? O milho. E dizem que milho veio de Vênus. E o Vênus nós acabamos de ver que é Lúcifer. Ó, que interessante isso, né? Então há dentro do esoterismo esse conceito de que o milho veio de Vênus, a banana veio de Vênus. Eu acho que são os alimentos que são alimentos bases, fortes, por exemplo. Você pode viver só de milho, ninguém mas você pode viver só de milho, você faz fubá, você faz bolo, gente, o pessoal do Nordeste, muita gente vive de milho ou mandioca. Mandioca também, né, na nossa cultura aqui brasileira, poucas pessoas sabem, mas era a deusa a mandioca, era uma deusa, né? Então, assim, mandioca, a batata, o milho, os bases, assim, aqueles que você consegue viver só comendo eles, dizem que são, né, sagrados. E foram trazidos pelos deuses, né? Que ensinou o humano a cultivar, a plantar. E tem vários outros alimentos, tá dando só um exemplo. Isso. Então, continuando aqui, né? Esse Quetzalcoatl, né? Isso. É um misto de pássaro, anjo e cascavel. Seu nome combina com palavras de Nuatlis, Quetzal. Mais ou menos isso, tá, gente? Tradução. O pássaro com penas esmeraldas, colt, serpente. Olha, deve ser um pássaro muito lindo, né? Que era associado aos cultos de renovação da natureza. Tá vendo? Não tem nada de diabo aí, gente. Renovação da natureza, aos mitos da realeza e da vida eterna. É o deus asteca do vento, do ar e do aprendizado. Olha que coisa mais linda. Relacionado aos deuses do vento, do planeta Vênus, da aurora, né, que é o amanhecer, dos mercadores e das artes, do artesanato, dos conhecimentos. Olha que coisa mais linda, e o povo acha o contrário disso, porque não tem noção. Patrono do sacerdócio asteca, da aprendizagem e do conhecimento. Então, divide-se em dois. O Tlaloc, é assim que fala? Tlaloc e o gêmeo psicoponte, que é chamado de Xolotl. A minha tradução não é tão boa. A minha pronúncia não é tão boa, mas vocês vão entender aí. Interessante você ver, um pouquinho que a gente vê, a gente abre, né, o nosso universo, não ficar só preso daquilo que a gente conhece, abre. A gente começa a encontrar correlações, né, com visões diferentes, né, com conceitos diferentes. Com nomes diferentes, mas que a essência é a mesma. Então, ver outros povos, outras culturas, outras religiões, outras histórias, é muito importante para a gente abrir a nossa mente. Porque senão vai ficar desse jeito, né? Gente, depois no final desse vídeo, quem entende a gente vai achar legal. E quem não entende, tá assistindo, vai falar, meu Deus, o que eu faço agora com esta informação? A gente vai dar bastante. Pesquisa. Aqui ninguém tá querendo convencer você de nada. Você não, que tem que pesquisar, formar sua própria opinião. Vamos agora dar uma olhadinha, né, num deus do Antigo Egito, né? É o deus Set, né? A gente tem muita história dele. O deus egípcio do caos, da guerra, das tempestades, da violência, da desordem, do deserto e da seca. Era também associado ao deserto e aos estrangeiros. É o mestre dos trovões e relâmpagos. Marca aí, trovões e relâmpagos. Nós vamos ver em outra cultura isso aí também, de trovão e relâmpago. É o irmão de Ísis e Osíris, né? Você pode pesquisar aí, Set, Ísis e Osíris na internet, você vai achar um monte. Casado com Néftis, ficou marcado para assassinar o próprio irmão Osíris por inveja. O seu poder desordenado contribuiu para o equilíbrio cósmico, porque tudo é a dualidade, gente. Tudo tem que ter os dois lados, não é bem e mal. Seria o claro e escuro, que nem dia e noite, feminino e masculino, tá? Então, para que de bem e mal. O Set, né, que a gente está falando, se opõe ao seu irmão Osíris, lá no Egito, e lambe o olho do seu oponente, que por sua vez machuca seus testículos. Então, olha só, né? Nós vimos aí um exemplo aí
de uma entidade, de um Deus, entre aspas, do mal, negativo, né? Mas que não era antagônico a Deus, né? Porque no Antigo Egito tinha os 7 Osíris, ok, mas acima deles tinha, sei lá, Ptah, tinha Atom, tinha Ra, né? Então, os seres de altas hierarquias. Isso, os seres do Sol, certo? Bom, vamos ver agora outro Deus aí, ó. Vamos para o Odin, né? O Wotan. Wotan, que eles falam? Wotan. E Odin, né? E o Arcano 12, que seria lá o enforcado sacrificado, né? A gente pode ver isso na carta do tarô, tá? O deus germânico da cura, da vida e da morte, da sabedoria, da poesia, da guerra, das runas. Ele trouxe as runas, né? Da vitória e do êxito. Ou seja, já esse aí já não tem nada de negativo. Não tem nenhum conceito maléfico, né? Não, ele trouxe as runas, ele trouxe a sabedoria, né? Aí você fala, mas ele é ruim que é Deus da guerra. Não é só porque da guerra não é ruim. Alguém tem que defender o território, né, gente? Então, conhecido como o pai de todos, relacionado com as palavras Vada e Od, que significa razão, memória ou sabedoria. Mais tarde, esses termos passaram a significar um tempestuoso ou violento. Tá vendo que tudo vai modificando para o lado negativo da coisa, né? No fim dos tempos, Odin conduzirá os deuses e os homens contra as forças do caos. Olha só, contra as forças do caos. Então, ele não é mal, né? Tem gente que fala, né? O Odin também é o diabo. Parece que tudo é diabo, né? Então, na batalha do fim do mundo, o Ragnarok, vocês podem pesquisar aí na internet, Ragnarok, batalha, é bem interessante a história. O Odin vai estar conduzindo a humanidade. Isso. O Odin se pendurou na Yggdrasil, que é a árvore da vida, por 9 dias e 9 noites para obter a iluminação. Parece até com a história de Buda, mas vamos parar por aqui, depois a gente fala disso. Os céus atenderam às suas súplicas e as runas caíram em suas mãos. Olha que lindo. E as runas eram usadas para obter o autoconhecimento, a orientação e saber a vontade dos deuses. Isso aí vai aparecer muito um outro Deus que nós vamos ver ali na frente, né? E essa coisa de trazer o conhecimento, a sabedoria. A luz da sabedoria. Trazer para quem? Para nós humanos. Sim. Isso aí, o que é conhecimento? É como que luz, iluminar. Iluminar. Né? É o Lúcifer, o portador da luz. Da luz, é aquele que ilumina. Né? Aquele que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Se fosse uma coisa maléfica, satânica, como que poderia trazer a luz para as pessoas? Pois é. Né? Vamos ver agora mais uma outra divindade aí que tem a ver, né, com a ideia do Lúcifer, do Thor. O Thor é filho de Odin, que a Letícia acabou de falar, né? É o deus supremo de Asgard, do Odin, né? E Jord, a deusa de Midgard. Midgard é o Olimpo deles, né? Sim. O mundo, né, do Olimpo, né, onde ficam os deuses nórdicos, né? Não tem na Valhalla que eles vão? Ah, não, os guerreiros é que vão para Valhalla. Isso. O Thor é um deus germânico que impunha um martelo associado a relâmpago. Olha só, né? Nós vimos ali atrás já esse negócio de relâmpago, de trovão, tempestade, né? E ele estava associado também a bosques e árvores sagradas. Olha, bosques e árvores sagradas. Né? Voltando Pan. Olha o Pan e olha o paganismo, né? É o deus da força, proteção da humanidade e fertilidade. Quando você fala fertilidade, você está falando de sexo. Você está falando de sexo. É um termo bacana, né, educadinho, mas por trás da ideia de fertilidade tem a ver com sexo, gente. E a ideia de criação. Tá? Claro que... mas sexo a gente pensa no ser humano, não. As plantas também, tem as plantas... gimnosperma, né? Então são também sexuadas as plantas. Senão não brotava a árvore em algum lugar. Tem que ter o masculino e o feminino. Né? As plantas tem plantas masculinas e plantas femininas. Isso não é muito falado, mas Paracelso que falava isso, né? E quem estuda mesmo botânica, mesmo essas coisas, sabe que tem plantas masculinas e plantas femininas. São diferentes. Tem aquela espada de São Jorge, é muito evidente, né? Tem uma espada de São Jorge que a lateral é toda amarela, assim, ó.
E tem uma outra que é rajadinha direto, que não tem a borda amarela. Uma é masculina, outra é feminina. Só não sei qual que é qual, mas que tem, né? Elas têm, às vezes, pequenas diferenças, que nem o ser humano. Você olha igual, mas tem as pequenas nuances do feminino e do masculino. E isso está nas plantas também, está nos animais, em tudo. Vamos ver agora outra divindade que tem um paralelo de outra cultura, né, de outro conhecimento, com Lúcifer. É o Tifão grego, tá? O Tifão, pela Grécia, era filho de Gaia e Tártaro. Foi pai de vários monstros que povoam as aventuras de heróis e deuses. Segundo Hesíodo, né, o famoso Hesíodo, Tifão é uma besta horripilante nascida para acabar com Zeus e com o Olimpo. Olha já o conceito aí negativo, né, de querer desordem, porque o Zeus, ele representa a ordem, né? O rei dos deuses. É o rei dos deuses, né? Então tem essa ideia de quebrar, acabar com tudo, né? Então esse Tifão é um deus primordial lá das origens, né? Que vive enclausurado nas profundezas, segundo a mitologia, responsável pela fuga em massa dos deuses olimpianos. Olha aí. Por que ele está enclausurado? Tem um lado rebelde, né? Porque ele está querendo fazer algo caótico e acabar com os deuses. Por isso que ele está enclausurado. Mas o que é caótico? Aí é que tá, né? Se a gente tem que ver, depende do ângulo que você está vendo, né? É que nem o mito da caverna de Platão. Né? Se você não leu, vale a pena você ler. Em resumo, significa assim, existia uma comunidade, vamos dizer, que vivia dentro de uma caverna. Né? A pessoa nascia, crescia, se reproduzia, morria, e todo ali dentro da caverna. Aí um dia um maluco revoltado resolveu sair da caverna. Resolveu quebrar aquela coisa, aquele conhecimento, aquele hábito, aquele costume. E sair da caverna. Não, se você sair, você vai morrer, vai pro inferno, vai acontecer isso, aquilo, ele abriu a mente e viu coisas novas. Ele saiu. Gente, ele saiu e viu que existia um mundo colorido, variado lá fora. Aí ele voltou todo entusiasmado. Gente, vocês não sabem que tem lá, que não sei o que e tal. Você está com o diabo, você está mentindo, você está enganando, você quer que a gente morra. Você na idade média queimavam ele. Esse é o mito da caverna, né? Mas quantos na Idade Média morreram por falar essa... Os pioneiros, geralmente, eles são rejeitados, né? Aqueles que estão na vanguarda sofrem demais, porque há uma resistência natural para uma mudança, consequentemente para a liberdade, para a evolução ou a expansão. E que tudo que não é conhecido gera preconceito e classifica-se como diabo, não é isso? Pensa nisso, né? Então, olha, o Tifão foi responsável pela fuga em massa dos deuses olimpianos. Segundo a mitologia, sua cabeça tocava os astros celestes e dos seus ombros saíam dragões. Poético, né? Tocava os astros celestes, ou seja, as estrelas. As verdades eternas sempre vieram dos céus. As pessoas olham e pedem para Deus, para os anjos, para as estrelas, outros para extraterrestre. Não importa, sempre do céu. Então, assim, às vezes o conceito depende de quem criou, quem divulgou esse conceito do Deus. Né? Vamos ver um outro Deus aí também que tem um lado bonitinho que se fala, mas tem um lado destrutivo, né? Inclusive a esposa dele também. Que são 3 faces, tá? Que é Shiva, né? O Shiva é um dos principais deuses do hinduísmo, que juntamente com Brahma e Vishnu forma a Trimurti, né? Ou a trindade divina hindu. Então, ele tem essas 3 faces, né? É chamado de o destruidor, o transformador. Então, ele faz parte da trindade, né? A trindade, ela está presente, né, em várias religiões. Ele é o destruidor ou o criador de mundos. Porque você tem que transformar, né? A vida sempre é uma transformação, sempre é um crescimento, uma evolução. Você não pode ficar calcificado. Então, assim,
é legal a gente ir vendo com essas outras culturas, esses outros conceitos, né? Outros ângulos, né? Da ideia do Lúcifer também, tá certo? Bom, ele é conhecido, o Shiva, né? Como o auspicioso, propício, amável, benigno e benevolente. Ele destrói para construir algo novo. Olha só. Me lembra a carta da torre, né? Tem muito a ver com a carta da torre do tarô, né? Que é o arcano 18. Ele é o destruidor. 16. Ele é o destruidor, mas ele é o construtor também. Exatamente, né? Existe aquela figura que o pessoal associa muito com o diabo, com Lúcifer. Não existe ilustração de Lúcifer com esse nome sem o tridente. Né? Esse tridente aí é o de Shiva. Esse tridente, pois aparece nas ilustrações de Shiva, né? Que está lá atrás, né? Tem o de Poseidon também. Veja bem, a cultura hindu talvez seja mais antiga do que a Suméria. Eu acredito que ela é mais antiga que a Suméria. Sim. Tá? Então, né, esses textos, essas descrições são muito antigas, né? Verdade, e Shiva tem um tridente. Na verdade, você está falando hindu, mas antes de hindu chamava Veda, os Vedas, né? A cultura, como é que é? A tradição Sarasvati, né? E observa, olha, o tridente, esse símbolo aí não é muito comum pra gente, mas ele representa, olha, esse símbolo assim de 3, a letra hebraica Shin. A letra hebraica Shin é uma das 3 letras mães. O alfabeto hebraico tem 22 letras, né? Tem 12 letras simples que estão relacionadas com os 12 signos do zodíaco, 7 letras duplas que estão relacionadas com 7 planetas esotéricos, astrológicos, alquímicos, herméticos, né? E 3 letras mães que estão relacionadas com os 3 elementos, né? Água, fogo e ar. Sendo que o Shin está relacionado com o fogo, que ilumina, que aquece, e que sem fogo não tem vida. Se você colocar essa trimude, pode colocar na linguagem, né, aí do pessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. 3. Né? Bom, o tridente, então, aparece nas ilustrações de Shiva, serve para, com essa arma, ele destruir a ignorância dos seres humanos, olha. Então o pessoal associa o tridente com coisa do mal, com o diabo. Eles falam que é o garfinho do capítulo. Eu sempre ouvi isso quando eu era criança, não dos meus pais, mas, né, é o garfinho. Que garfinho, gente! Shiva tem garfo, por acaso? Mas tudo bem. Aí é aquilo, né? Deus criou o homem e o homem criou o diabo. Olha só que absurdo, né? Mudou. Essa tradição é antiga, né? Suas 3 pontas, olha, representam as três qualidades dos fenômenos. Tamas, que é a inércia, Rajas, que é o movimento, e Sattva, que é o equilíbrio. Usar uma serpente em volta da cintura e do pescoço simboliza que Shiva dominou a morte e tornou-se imortal. Olha que interessante, né? A serpente também aí está muito usada como amiga do Lúcifer, do diabo, né? Eles colocam naquela história de Adão e Eva que a serpente era ele e tal, do pecado, blá blá blá. Né? E nas outras culturas, que nem a gente falou do Cartisco, né, e tal, e muitas e quase todas as culturas, a serpente simboliza a imortalidade, né? Algo sagrado. Então, culturas, alquimia, no hinduísmo, em todas praticamente. Mas além disso, sabedoria, poder. A sabedoria, isso, é algo divino a serpente. Tinha uma linha religiosa lá do Oriente dos ofitas, que eles trabalhavam só com serpente, né? Mas continuando então aqui a tridente, né? A serpente então, né, relacionada com o tridente, representa a Kundalini, ou seja, a energia sexual, a energia de fogo, olha só, fogo que sobe pela coluna, ativando os centros de energias que a gente chama de chakras, né? Produzindo um estado de hiperconsciência, despertando poderes, né? O Linga, né? O Linga, que é o pênis, é o símbolo fálico de Shiva, que associa-se com Lúcifer. Ele representa o pênis, instrumento da criação e da força vital, a energia
masculina mesmo. E não é? Né? Então agora vamos ver um outro personagem mitológico muito legal, que traz muita associação para a gente, né? Sim, a gente vai ver nuances, né, parecidos com coisas que a gente já falou aqui. Tá? Sim. O Prometeu, que é o deus grego, defensor da humanidade, conhecido por sua astuta inteligência, foi responsável por roubar o fogo de Hestia e dá-lo aos mortais. Hestia era a deusa também, tá? Do fogo do ar. Zeus, que temia os mortais ficassem tão poderosos quanto os próprios deuses, e teria então punido, né, o Prometeu por este crime de levar o fogo para os humanos, né, o fogo da sabedoria e tal, deixando amarrado em uma rocha por toda a eternidade, enquanto uma grande águia é o símbolo de Zeus, tá, que comia todo dia o seu fígado e regenerava no dia à noite, né, no dia seguinte, regenerado, e voltava depois de novo para comer o fígado da noite, tá? É o castigo. Pois é. Olha, observa, ele protetor da humanidade, né? É como se ele tivesse brigado com os deuses para dar para a humanidade o fogo. O que é o fogo? É a luz, é a consciência, a sabedoria. Lembra das runas de Wotan, Odin? Sim. Né? E o fogo dá poder. Depois que o homem descobriu o fogo, o homem da pedra lascada lá, né? Descobriu o fogo, a vida mudou. Aí ele foi poder cozinhar, assar carne, né? É outra realidade. Dizem que a comunicação dos seres, né? A amizade, a comunicação, começou por área do fogo. Porque as pessoas se sentavam para se alimentar juntas e começou a contar história, a trocar ideia, entendeu? E daí veio essa coisa da comunicação. Antes não tinha tanta comunicação, é meio cada um por si e não desenvolvia muito. Para que eu vou falar com o outro se eu não tenho o outro, né? Então, a partir do fogo, pela cozinha, vamos dizer assim, veio essa história, a comunicação, as línguas, as coisas vieram a partir daí. Pois é, e o fogo sempre trouxe a ideia, o conceito do divino, do sagrado. Então você se reúne em torno do fogo. Aliás, as casas antigas lá atrás, a lareira era no centro da casa. Não tinha televisão, né? Não tinha televisão. Era a lareira. Sabe, era o fogão, era no centro. Então todo mundo se reunia em volta, né, do fogo. Tanto que hoje as religiões, até as escolas esotéricas iniciáticas, usam muito a pira sacerdotal, que é no centro. Tá? Usa ali, né, onde tem um fogareiro, onde tem o carvão em brasa. Quando se faz uma fogueira normal aí de festa junina, sei lá, a fogueira fica sempre no meio do terreiro, da onde tá. A fogueira não fica encostada e as pessoas aqui, não. A fogueira fica no meio e as pessoas ficam ao redor. E voltando lá pro Prometeu, é muito na mitologia grega, tá? O Prometeu parece muito com a carta do tarô mitológico, né? Com o enforcado também. O enforcado também, é a mesma carta. É o que a gente está falando para fazer associação, né? O próprio tarô fala isso. Mas e aí? Aí ele foi preso, o castigo ia durar 30 mil anos. E aí? Aí foi libertado do seu sofrimento por Hércules, tá? Pesquisem quem não conhece. Havendo concluído seus 12 trabalhos. Hércules, que também era um semideus, filho de Zeus, tá? Mas peraí. Hércules, ele é um semideus. Um semideus. Então, Hércules representa o quê? O ser humano mais evoluído. Sim. Ele é meio humano e meio Deus. Então, ele foi libertar o Prometeu, retribuindo, né, o favor do Prometeu dar conhecimento e sabedoria para a humanidade. Isso. Gente, isso aí dá para você tirar muita coisa, hein? O Hércules, ele tinha como fala? A parte humana, vivia na Terra, né? Mas ele tinha os poderes divinos, tá? Era o filho de Zeus. O termo Prometeus, né, vem de uma junção do grego antigo, onde significa antes. Prometeu, antes. E Mantano significa aprender. Resultado em antevisão lá, conhecimento e oráculos. Antevisão, né? Você é antes, né? E antes da visão. Manto, que é o aprender. Então, você aprende antes, ou seja, você consegue antever, né? Que aí então, veio tem a ver com os oráculos. Dos oráculos, que você prevê, antevê,
Né? Então, segundo Isíodo, foi dada a Prometeu e a seu irmão Epimeteu a tarefa de criar os homens e todos os animais. Olha, criar os homens e todos os animais. Percebe como tem uma semelhança muito grande entre todas essas divindades? É porque, assim, com conceitos diferentes? Muda a época, local. Muda a cultura, muda o local, muda o nome de tudo, mas o ponto, o meio, a essência, todos são iguais, entende? Uns vê mais um lado, outros vê mais o outro, né? Mas é a mesma coisa. Depende do ângulo que você vê, mas nos parece que o ser, a entidade que está sendo definida é a mesma. Aí você fala, não, Prometeu é o Deus certo. Fala, não, mas o Deus certo é o Thor. Não, mas o Deus... Gente, é a mesma coisa, só muda a questão de épocas e nomes e talvez ideologias, mas tudo é igual. Agora vamos ver outro que é bem fonte, né, do conceito de diabo. Sim, ele é bem parecido com o Pan, tá, gente? Muito parecido. Então ele é o Cernunnos, o deus celta do politeísmo, associado ao mundo natural, à fertilidade e à prosperidade. Como ele pode ser ruim se ele é associado à prosperidade, né? Os celtas invocavam para garantir as colheitas abundantes e a fertilidade, inclusive sexual, para ter filhos e tal. A figura com os chifres, né, que vocês devem estar vendo aí, frequentemente sentada em posição de lótus hindu, frequentemente associada com a serpente com os cornos de carneiro, frequentemente como senhor dos animais ou senhor das coisas selvagens. Gente, se eu falar para vocês, alguns de vocês devem saber que existia um Cernunnos desse aqui no Brasil, lá em São Paulo, igualzinho, a mesma história praticamente, era o deus Anhangá, um deus indígena, que para mim, olhando, ele é o Cernunno celta. Então, peraí, tem coisa aqui no Brasil, nossa, pertinho da gente, que a gente não sabe. Nós temos um Cernunnos brasileiro e ninguém fala nisso, entendeu? E você que é de São Paulo, da cidade de São Paulo, talvez passa sempre nesse local desse deus e você não tem ideia. Que local é esse? É o Vale do Anhangabaú. Anhangabaú. Anhangá. Baú. É o nosso Cernunnos, vivia lá. E o que ele fazia lá na época dos indígenas, que não tinha aqueles prédios, não tinha nada disso que a gente conhece hoje, tá? Esquece isso. Ele protegia a floresta dos homens maus. Ele era o deus da proteção e da prosperidade e da fertilidade, é o deus Anhangá. Então, tô dando, você tá até fora do contexto, mas eu tô, né, nosso aqui, mas, da pauta, né? Mas eu tô colocando isso, que é um exemplo de coisas que tá aqui na nossa cara, aqui, Brasil, São Paulo, entendeu? Então, gente, isso existe, inclusive, aqui, não é no Celta e tal. Sim, você vê que nem essa figura, né, que eu falei que foi muito usada no Cernunnos. Por quê? Porque era um deus do paganismo, né? E foi para criarem a figura do diabo, que não existia antigamente, né? Não existia, em cultura nenhuma existia um ser contrário a Deus. Se eu for pegar o que, né, as pessoas, o Cernunnos e o Pan, é a figura do diabo hoje. Né? Tem o casco lá, ou a pata de animal. O chifre. E os chifres. E o chifre que tanto associam, né? O chifre, gente, representa muito consciência, poder. Vocês vão encontrar em Bíblias antigas ilustrações de Moisés com chifre. Está desenhado na Bíblia. Você vai encontrar em muitos lugares. Tem os deuses nórdicos, vikings, e tem em vários lugares, aqueles que tinham muito poder e até divinos, usavam chifres. Agora, por que o Cernunnos tem chifre, né? Porque lá na África, quem manda na savana é o leão, né? E lá entre os celtas e druidas é o cervo. É o cervo. Que tem aquele chifre, aquele chifre típico. Então, o Cernunnos é um ser humano, né? E que tem um chifre como se fosse o rei da floresta, assim, só isso. O Pan é o cabra, né? O bode, né? O Pan é o bode. Mas por que lá é bode? Por que lá é o veado? Por que lá é o leão? Gente,
não existe certos animais, então eles pegam o animal que manda lá, né? O animal que é o fertilizador daquele campo, daquele local, e esse que é a figura. Só isso. Continuando aqui, vamos lá, né? Nós temos a questão da criação, do Fiat Lux, né? Que é latim. Fiat Lux se traduz por faça-se a luz, né? Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas, co-irmãs, gêmeas. Luz, então, é conhecimento, espiritualidade, verdade, justiça e amor. Qual ser que é o portador da luz? Em latim, Lúcifer, né? Ele que é o portador da luz. A presença da luz é a presença de Deus. Haja luz, portanto, significa eu, o Senhor, estou aqui. Onde? Na criação. Na criação, né? Olha só como você pode ver de uma forma diferente. Uma passagem bíblica aí que as pessoas já conhecem e às vezes não vê bem assim. Tem um palito de fósforo Fiat Lux. Mas é por causa disso. Bom, vamos falar agora do primeiro engendrado. Então tem um outro nome, né, que a gente pode associar a Lúcifer, que é Iá. Iod ou tetragramaton, unido ao Iod, né? Cuja numeração ele está relacionado à segunda séfira, chamada Chokhmah em hebraico, né? Que é a séfira da sabedoria, da sapiência, né? Significa divindade plena de ideias, o primeiro engendrado, e se atribui ao Filho. Filho de Deus. Para aí. Juarez, espera aí. Você está falando que Lúcifer tem a ver com Cristo? Sim. Está lá na Bíblia. É o próprio Vaticano. O próprio Vaticano, que a Letícia falou, nessa litania, eles cantam uma associação, fala que Jesus, o Cristo, é Lúcifer. Pode pesquisar aí no YouTube, coloca aí, tá? Não é a gente que está falando, não. Né? Bom, o que acontece, né? O tetragramaton, que é o nome de Deus, que é Yod, He, Vav, He, influi pela ordem dos querubins, que os hebreus denominam Ofanim, os motores das rodas estreladas, né? Sobre as formas ou rodas, e daí sobre as estrelas do céu. Gente, dá uma paradinha aí, né? Observa, o que são estrelas? São sóis. O Sol, dentro da espiritualidade, ele é fonte de vida. Sem Sol não tem vida, por exemplo, aqui no planeta Terra. Mas não é só na Terra, todo o cosmos, né? Por isso que o Sol, nas tradições antigas, sempre eram tidos como manifestações de divindades. Uhum. Eram deuses, os sóis, as estrelas. Né? Todos os lugares tinham Deus Sol. Então, você estudar as estrelas, você buscar o conhecimento como os primitivos faziam nas estrelas, no conhecimento que hoje é tido como astrologia, né? Por isso que a astrologia era um conhecimento reservado exclusivamente aos sacerdotes, antigamente. Tem muitos sacerdotes católicos, né? Cardeais, que foram astrólogos na história. Uhum. Muitos magos que foram na própria igreja. Sim, até porque o conhecimento passado foi através de escritas. E antigamente a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Tinham reis que eram totalmente ignorantes. Eles dependiam dos sacerdotes. Tá? Então,
muitos astrólogos não sabem disso. A astrologia, ela veio, né, da espiritualidade. O conhecimento, ele é espiritual, totalmente espiritual. Tanto que na Cabala, no Sefer Yetzirah, né, que a base é um livro básico da Cabala hebraica, né, judaica, você vê a relação que tem. Nós temos, no Sefer Yetzirah, é o livro da criação. Sefer HaYetzirah, livro da criação, tá? Então ele fala da criação, como que Deus fez a criação. Cosmogênese. Começa com as 3 letras mães hebraicas, Aleph, Mem, Shin, está relacionada, né, com o ar, a água e o fogo. Depois tem as 7 letras duplas, com os 7 planetas, e as 12 letras simples, que são os 12 signos. Totalmente astrologia. Tem astrologia até na igreja. Eu vi uma igreja muito linda, né? Acho que foi em Paraibuna. Paraibuna, São Paulo. Fala do Paraíba. Que tem um relógio astrológico, todos os signos lá. Eu falei, nossa, a igreja tem um signo muito lindo. E até dentro do ritual da igreja, existe tudo pagão ou astrológico, no seu nome que você quiser dar. Tá lá dentro. Assiste uma missa pra você ver. Às vezes eles não vão gostar de fazer essa associação, mas sim. Mas se eles meio que se apropriação, não. A missa católica é dividida em 7 partes, né? 7 partes relacionadas aos 7 planetas. 12 apóstolos. São 12 apóstolos, são 12 tribos, né? São 7 igrejas do Apocalipse. A Trimurde, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Bom, então voltando a falar aqui a questão dos querubins, né? Então, eles regem as estrelas, né? Criando do mesmo modo tantas figuras quantas ideias contém em si próprio, né? Desembaraçando o caos, olha, né? Então, os querubins, eles desembaraçam o caos. Isso lembra uma frase do grau 33 da maçonaria, que Ordo Ab Caos, ordem no caos, tá? Então, ele vai colocar ordem no caos. Tem a ver com os querubins, né? Vamos lá. Ou a confusão, vai botar ordem na confusão da matéria através de sua inteligência particular, chamada Ratziel, que foi o regente de Adão. Interessante isso, né? Pouca gente conhece muito essa parte do tetragrama. Só voltar aqui para você ver que é do lado direito, se começa da direita para a esquerda, tá? Os idiomas sagrados, né, são da direita para a esquerda. Então, quais são os idiomas sagrados? É o hebraico, é o chinês, né? Sânscrito. E o sânscrito, exatamente. Então, olha, então começa lá Yod, segunda Re, terceira Vav, e a quarta, Re de novo, ok? Então tá aí, né? O tetragrama sagrado, né? Ou a cópula divina, certo? Bom, vamos ver agora outra figura, já que nós falamos, né? Que foi o primeiro engendrado mais próximo de Deus. Então, nós temos também a figura do Metatron. Metatron é um anjo, serafim. Qual que hierarquia que é do serafim? É essa hierarquia mais próxima de Deus. Então, o Metatron é a figura importante na mística judaica e cristã e que aparece em textos pós-bíblicos e ocultistas. Como eu disse agora, é considerado o anjo mais próximo de Deus, o guardião da luz exterior de Deus, o elo entre a humanidade e o divino. Não prometeu, Será que a gente não consegue enxergar aí, sem fazer muito esforço, o Prometeu, o Odin, Lúcifer, Thor, Shiva, tudo que a gente falou. Percebe? Né? Dentre outras coisas, olha, ele é conhecido como o inventor do tarô, do oráculo, né? Acabamos de falar aqui, né, dos querubins, né? E tem a ver também com os oráculos, e simbolizar o poder da transformação e da sabedoria. Que nem o outro lado que trouxe os oráculos, as runas. Pois é, Odin. A associação. Em algumas tradições cristãs, é tido como o anjo supremo, porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade. Postula-se que seu nome possa significar o guardião da vigia. O termo vigilantes leva ao livro de Enoque, né?
que fala do príncipe do mundo. Quem é o príncipe do mundo? Lúcifer, filho de Deus. O filho. Filho de Deus. Figura da Trindade. Né? Ou nasceu da onde, então? Como Shiva. Né? Postula-se, né? Então, vamos lá, que é o guardião da vigia. No Talmud, olha só, outra referência ali, né? No Talmud, que é o livro sagrado do Islã, né? Consta que um judeu do século I, Elisha ben Abuyá, recebeu permissão divina para entrar no paraíso e viu Metatron sentado. Perdão, Talmud, nossa senhora, cometi um erro gravíssimo aqui. Deixa eu me perguntar, me pedir desculpa. Tem nada a ver com o islamismo, hein? Talmud não tem nada a ver com o islamismo. Talmud é um livro judaico antigo, tradicionalíssimo, tá? Me perdoam aí a tradição, a cultura judaica, né? O povo judeu, tá? Nossa, erro gravíssimo aqui, tá? É que fugiu aqui. Então, não tem nada a ver. Tá? Deu até um nó, Gabriel. Hã? Eu pensei, você entende mais do que eu? Ele jogar. Não. Foi um erro, foi uma falha aqui, né? Me veio, talvez são influências negativas querendo me atrapalhar o nosso vídeo, né? Mas então, Talmud é um livro tradicional judaico antiquíssimo, respeitadíssimo, tá? Então, voltando lá, né? No Talmud, um judeu do século I, Elisha ben Abuyá, recebeu permissão divina para entrar no paraíso e viu Metatron sentado, uma ação que no céu é permitida apenas ao próprio Deus, né? Isso, conceitos judaicos, está lá, né? Então, o que aconteceu? Lá no Talmud, o Metatron é identificado como a alma do Messias, Mashiach, né? Como o anjo Yod-He-Vav-He, anjo do Senhor, ou como representante de Yod-He-Vav-He. Então, o que acontece? Aquela passagem ali que viram, né, que viu o Metatron sentado lá, aí a sequência é que ele foi admoestado. Todo mundo reclamou, como assim? Como que ele pode sentar, né? Os outros falam, como assim? Só Deus que pode sentar, né? Ele era o mais próximo de Deus. Aí Deus falou, então tá, então eu vou dar um castigo para o Metatron. Qual será que foi esse castigo? Né? Criar a humanidade? Nós já vimos aí outras entidades, outros seres, né? Que também receberam castigos. Né? Sim, todos praticamente. Ok. Vamos falar então agora do Jeová, né? Yod-He-Vav-He, né? O Jeová. Este nome é um dos mais misteriosos da teologia hebraica. A tradução é o ente que foi, é e será, né? Lembrando que ser tem a ver com criação, né? Aquilo que a gente cria se torna, é alguma coisa. Tá? Então isso é muito importante a gente lembrar, né? Nome sagrado que dá ao mortal a chave de todas as ciências divinas e humanas. Então nós já vimos ali atrás um pouco sobre Yod-He-Vav-He, que é o Jeová. Só estou complementando, né, o que nós vimos como Yod-He-Vav-He, que é o tetragrama, como Jeová, o conceito, né, de Jeová. Tá? Então, a chave de todas as ciências divinas e humanas, ou seja, tem tudo a ver com os oráculos, runa, tarô, astrologia, né? Tudo que é conhecimento, tudo que vem iluminar a nossa mente. Tá? Se encontra no ápice de todas as iniciações, atributo de resgate ou redenção do mundo. Redenção, resgate ou redenção do mundo. Quem é que vai fazer a redenção, resgatar o mundo? A divindade que gosta desse mundo. A divindade que criou o mundo, que de uma forma ou outra é o Pai, é a fonte e origem desse mundo, dessa criação. Né? Relaciona-se também ao Espírito Santo, influi através da ordem dos tronos. O que são os tronos? São como que um trono sobre o qual simbolicamente descansa a majestade divina. Né? Depois, pela esfera de Saturno, né? Então, aí quem entende um pouco de astrologia, de esoterismo, né?
O Saturno é o limite o limite espiritual do sistema solar. Ok? Então, nós temos ali, né, essa influência, né, de Jeová, essa influência dos tronos após Saturno. Está relacionado com a inteligência eterna ou copulação, sexo. Nós estamos falando de sexo, dos princípios masculino e feminino que geram eternamente o universo vivo e dual. Percebe? Tem a ver com sexo, conhecimento, poder, sabedoria, liberdade, redenção. Então, você associando conceitos de várias fontes, várias origens, várias tradições, deixando de lado alguns nomes, né, e algumas interpretações equivocadas, a gente consegue delinear, né, esse ser. Chegar em um ser. Lúcifer. Oi? Chegar num ser. Sim. Exatamente. Certo? Bom, então, Lúcifer é um serafim, um querubim ou trono? Você deve estar aí se perguntando, mas peraí, Júlia, você falou do serafim, você falou de Metatron, mas aí você falou de querubim, você falou de trono também, né? O que acontece? Nós falamos disso. Só que Lúcifer não é estático. Nós acabamos de dizer que ele desceu, ele se manifestou. Né? Então, as hostes angelicais, elas ficam paradas lá, cada um no seu status. Mas ele não. De serafim se tornou um querubim, de querubim se tornou um trono. E veio descendo. Por isso que falam que é caído. Na verdade, não é. Talvez ele esteja aqui no meio da gente e a gente não sabe. Né? O Prometeu não foi condenado a ficar preso numa rocha? Essa rocha não seria o planeta Terra? Sim. Segundo os gregos, abaixo do Olimpo. Né? Não foi, segundo a igreja, para o inferno? O que é o inferno? É o inferior. Ué, você partindo do céu de cima, nós estamos na parte inferior. Não é verdade? Muito bem. Outra figura sempre associada com Lúcifer é o dragão. Né? O dragão. Tem 2 dragões na tradição, o amarelo e o vermelho. Né? Na tradição chinesa, olha, o dragão representa a energia do fogo, né? Que destrói, mas permite o nascimento do novo, a transformação. E simboliza a sabedoria e o poder. Tá? Só lembrando que tem o Tiamat também, né? Que era o dragão que construía ou destruía, né? Os sumérios lá. Então, sim. Mais uma opção. O Tiamat nós nem pesquisamos, não, né? Nem Senão, colocamos, nossa, já está com uma hora como 17. eu estou lembrando aqui, mais uma opção. E temos várias e várias opções. Então aí, né? O que é um dragão? É uma criatura semelhante a uma serpente, que nós já falamos, né? De 4 garras. Geralmente é representado como sendo o mal. Pesquisadores acreditam que sua representação surgiu por volta de 6.000 antes de Cristo. Né? Lá, o herói mesopotâmico Gilgamesh, que é o Hércules dele, né? Mata o dragão. Né? Mata o dragão, o Gilgamesh. Na alquimia, fala-se muito de dragão, na China, no Japão, e vai por aí. Uma última figura que nós vamos ver agora, né? Agora a Letícia vai falar, que é feminina. Da Inanna, Olha, apesar de ter várias figuras femininas, não é só Inanna, mas para não se estender aqui, né, no vídeo, então eu vou colocar Inanna, tá? A antiga deusa mesopotâmica associada ao amor, ao erotismo, à fecundidade e à fertilidade. Então, você pode ver as deusas que significavam isso aí na antiguidade, tá? Eu só estou colocando como Inanna, mas tem diversas outras. Então, Inanna se tornou uma das divindades mais veneradas do panteão sumério, adorada pelos acadianos, babilônios, assírios, né? Igual eu falei, os assírios chamavam de Istar. Né? Então era conhecida como a rainha do céu. Lembra do Vênus? Do céu.
Vênus, né? A senhora da astrologia. Gente, é muito comum, a gente sempre viu falar, né? Aquela questão, discussão que não chega a lugar nenhum é discutir sexo dos anjos. Então, outra coisa aqui, o Metatron, Lúcifer é homem? Ou é só homem? Ou são os dois? Hã? Eu acho que são os dois, hein? Porque tudo tem sua dualidade no mundo, precisa ser dois. Não existe isso na minha cabeça. A espiritualidade, a verdade, ela tem as suas polaridades, mas ela é uma só, que se manifesta de forma, às vezes, dual, múltipla. Sim, né? tudo tem o seu lado feminino, né? O mundo tem os dois lados. Olha o detalhe da Inanna aí, olha. Né? Então, era conhecida como Rainha do Céu, associada ao planeta Vênus, como nós já falamos aqui várias vezes, tá? Seria a contraparte da Estrela da Manhã, né? É Vênus do mesmo jeito. Inanna, ou Istar, é mencionada na Bíblia hebraica. E ela influenciou bastante a deusa fenícia Astarte, que também é a mesma coisa, tá? Mais uma que eu falei que tem um monte. A deusa fenícia Astarte também é praticamente a mesma coisa, só muda o nome. E que mais tarde influenciou o desenvolvimento da deusa grega Afrodite, né? Que a maioria já conhece. Acredita-se que ela tenha roubado o mês, representavam decretos universais de autoridade divina, sabedoria, e que representa todos os aspectos positivos e negativos da civilização. Então, observa você aí, né? A Inanna roubou o mês. O mês não é esse tempo que a gente tem em janeiro, não. O mês representava o quê? Sabedoria, um conhecimento. Mesma coisa que Prometeu, né? E aí vai, né? Odin, que trouxe o conhecimento aqui pra gente. Todos os outros. E a Inanna era executora da justiça divina. Então, muitos falam, a Inanna é um demônio antigo. Não é. Executora da justiça divina. É uma deusa pagã. Não é demônio nenhum. Tá? O mito mais famoso de Inanna, o Istar, é a história de sua descida, o retorno de Kur, o antigo submundo sumério, quando é acusada e considerada culpada de arrogância pelos 7 juízes do submundo. É uma ramificação da sua identificação e mudou para a Estrela da Manhã e acabou sendo identificada como masculina, porque, né, gente, fica muito mais fácil colocar o masculino com toda a história que a gente já conhece, né? Vamos colocar como uma coisa só, como masculino, e esse lado de natureza, de campo e tal, feminino, tira-se. Vai ficar mais fácil uma coisa só. Se a gente voltar na história, as divindades mais altas, mais poderosas, eram femininas. Né? Eram femininas. Ou dual também tem que hora é um, hora é outro. E tem sua contraparte. A gente falou de Shiva, né? O Shiva, a contraparte dele é a deusa Kali, que é a deusa negra, a deusa sinistra lá e tal. Não é que ela é sinistra. Ela combate os inimigos. Ela mata, destrói os inimigos. É isso. Ela é justa. Né? Mas ela aparece como um demônio, aquela lingona pra fora. Ela é a contraparte do deus Shiva. Tá? Mas ela é uma deusa. Então, mais um exemplo aí que eu tô dando. Então, todos têm sua contraparte, né? Todos. Então, não dá pra gente ficar preso, Lúcifer, né? Lilith, segundo as tradições, né, existe o andrógeno divino. Nós, na manifestação, nós éramos uno, descendo, foi dividido, né? E agora a gente vai ter que retomar para ser uno, unidade, né? Deus é uno, né? Para a gente ser Deus, a gente vai ter que se fundir com a contraparte, né? Para a gente ser um só, né? Seria uma boa explicação, né, de seres nascendo aí andrógenos, androginia, está vendo demais, antes não tinha tanto, né? O mundo hoje, aí, nossa, não é um absurdo não, gente. Esses seres andrógenos podem, não estou afirmando nada, mas penso que é uma evolução do que se tem aqui agora. Vamos abrir a mente, não que tem que concordar com nada disso não, tá? Mas assim, abre a mente para começar a pensar, será que é mesmo? Só isso. Põe só um será na sua mente que já vai abrir muita coisa. Gente, vamos pensar aqui uma coisa, né? Deus,
é considerado como onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, né? Ele está em todo lugar, ele sabe tudo e nada nem ninguém pode mais do que ele. Concorda? Então, uma lei divina, uma vontade de Deus, uma ordem, não pode ser contrariada. Né? Então, como é que alguém pode imaginar que Lúcifer foi contra Deus, se rebelou contra Deus? É incoerente. Ou quem imagina isso está imaginando que Lúcifer é tão poderoso quanto Deus. Está cometendo um ato terrível de conceito, de filosofia espiritual religiosa. Não existe nenhum ser. Deus sabe tudo, está em todo lugar e pode estar acima de tudo, nada vai contra. Então você aí, depois de tudo que nós falamos, você acredita que o Lúcifer se rebelou contra Deus e caiu? Ou ele se manifestou consciente e voluntariamente? E mais do que isso. E ele é antagônico a Deus ou ele é um filho, um próximo, né? Você falou que senta no trono de Deus. Aquele que Deus confiou a missão mais importante. Qual seria essa missão? O fogo do Olimpo. Fica aí a pergunta, né? A sabedoria para os humanos, o conhecimento para os humanos, as luzes. Isso que a gente falou aqui, né? Para você escrever nos comentários a sua opinião, o que você achou, qual a conclusão que você chega. Obrigado pela sua paciência, pela sua atenção até então, né? E aguarde aí, sempre a gente coloca alguns vídeos, a gente compartilha nossos conhecimentos. Isso aí, comenta aí o que você acha. E é isso, gente, é só para pensar, não existe verdade absoluta, mas a gente pode ir tirando o fio aí da mente e ampliar a nossa mente, vendo culturas, histórias e, né, dos fragmentos que a gente tem, para poder entender melhor essa situação aí que a maioria não consegue entrar na caixinha. Espero que você tenha conseguido aprender alguma coisa, ter pensado de forma diferente. A ideia desse vídeo foi só isso, né? Despertar em você a curiosidade de novos conhecimentos, de fazer uma correlação de uma coisa com a outra e de repente quebrar. Né? A luz. Transmitir um pouco de luz para você. Um abraço, até o próximo. Até a próxima. Bom. Um abraço, tchau, tchau.